parágrafo 34, em que diz que sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem, caem princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante séculos. Todos os dias caem. O Vaticano já não tem mais argumentos. O Vaticano está caladinho, está quietinho. Ele não tem mais argumentos para poder combater a tão grande quantidade de revelações que têm sido feitas, e não é no âmbito da religião, não. É no âmbito da ciência, né? E talvez seja por isso que o Espiritismo, quando da sua codificação, um dos mais importantes pilares é exatamente a ciência, né? Então, ele veio como filosofia, em primeiro lugar, depois ele veio como ciência e, por último, o aspecto religioso. É interessante a gente prestar atenção nisso, né? Porque o que está trazendo essas revelações não é a religião. A religião é arcaica. A religião, ela é ortodoxa, ela é fundamentalista. Ela não vai se submeter a reescrever seus dogmas, né? Diante das novas revelações. Então, ela resiste. Ela resiste, né? A Igreja Romana resiste, né? Todas essas desdobramentos da Igreja Romana, as protestantes, e dentro das protestantes, as evangélicas, né? Pentecostais, messiânicas, e todas elas. Tudo resiste. Até a doutrina espírita, que deveria ser a mente aberta das religiões cristãs, que deveria ser a mente pensante, racional das religiões cristãs, resiste. Resiste. Não se sujeita, né, às novas revelações. Os doutores da lei da doutrina espírita, aqueles senhores cardeais, né? Os senhores cardeais de até bem pouco tempo, os seus amigos diretores das casas espíritas, doutrinadores, os doutores da lei, os senhores da verdade, não aceitam as novas revelações da ciência. Porque a ciência hoje, ela já dá conta, ela já assina embaixo a existência de vidas humanas inteligentes em outros mundos. E mais, a sua ciência hoje não só admite vida humana inteligente em outros mundos, como admite vida humana inteligente em outras dimensões. Oh, mas como assim? Só que a mídia de massa, que é controlada pelos senhores intraterrenos do submundo, essa mídia só te leva o que eles querem que você acredite, o que eles querem que você receba. Ela não te mostra todas essas verdades, mas elas estão aí. Então, hoje, a sua ciência, ela já sabe, né? Até pelas descobertas do grande acelerador de partículas, né? Ela já sabe da existência do buraco de minhoca,
que é por onde nós transitamos. Que é por onde nós transitamos. Ela sabe, ela já tem isso comprovado por experiências. Ela conseguiu abrir minúsculos portais. E o que é um portal, se não a ponta, a extremidade de um buraco de minhoca? Né? Então, imagine vocês, pega um cano de PVC, um cano curvo, de um material flexível. Pega um cano de PVC em forma de uma barca. Isso é um buraco de minhoca. De uma proporção inimaginável e, ao mesmo tempo, tão pequenininha. Por quê? Né? Porque a sua ciência está dando saltos quânticos no conhecimento, né? E esse salto quântico, olha, ela levou 2000 anos parada no tempo e no espaço. E em 50 anos, ela explodiu em tecnologia, em conhecimento, em avanço. E aí você fala assim, como que pôde dar um salto tão grande? Ora, valendo-se, né, de pegar, como que vocês usam essa expressão aqui? Né? De se apropriar do conhecimento de seres do nosso mundo, de outros mundos, que foram derrubados. Foram derrubados. Porque uma nave, para cair, é necessário que um meteoro se choque com ela, né? Coisas desse tipo. E mesmo assim, há uma previsibilidade, porque nós temos tecnologia para isso. Se você sabe onde estão os meteoros, você consegue calcular pela velocidade deles e pelo deslocamento, para que lado que ele vai, em tempo. Mas só para dar esse exemplo. Então, foram abatidas, naves abatidas, né? Pois bem, eu disse aqui num dia para aqueles velhos companheiros aqui que me escutam pacientemente, tolerantemente, né? Eu disse um dia que a Terra está replantando Marte e que já existem colônias humanas em Marte há algum tempo. Você lembra disso, Euler? Que já existem colônias, e agora está esse teatro, né? Esse teatro de que vamos mandar uma nave, um foguete para Marte, etc. Gente, isso aí é só para poder preparar a humanidade. Não sei em que sentido, porque já estão lá com vários experimentos, inclusive com marcianos, porque se não tivesse o assentimento dos marcianos, eles não estariam lá. Né? Então, tudo isso. E aí você vê coisas cabulosas acontecendo no planeta Terra, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ora, como o meu canal ontem, né, ficou muito surpreso com um terremoto. É um terremoto de 4,3 pontos na escala Richter. Pois. Numa cidade, né, do centro do Brasil, com repercussões, com o que eles falam que é a propagação em várias cidades, inclusive na cidade onde ela estava. Aí depois vem os entendidos, não foi 4,3, foi 3,8, foi 3,1, não importa. Este país, ele está sob uma placa imensa, imensa. Ele não está sob uma rachadura de uma placa.
Teoricamente, não teria que ter terremotos. Mas a semana passada, a placa de Nazca, né, ela se chocou com a placa das Américas e teve um grande terremoto no Peru, que foi a 25 quilômetros, mas que foi sentido, e um terremoto de respeito, né? Então, assim, você vê chuva no deserto provocada pelo homem, né? Você vê enchentes abismais acontecendo. Você vê seca, você vê tudo. Você vê acontecendo coisas do ponto de vista de decisões humanas absurdas. Eu disse para vocês uma vez, cuidado com os loucos que estão no poder. Cuidado com os loucos. Temam os loucos. Não pensem que eles brincam, não. É como uma pessoa que diz que vai se autoaniquilar. Você tem que prestar atenção. Ela não fala isso. Isso está na cabeça dela. E os loucos, quando eles ameaçam, preste atenção, né? Então, se está tudo isso acontecendo, se está tudo isso, né, ruindo, né? Porque a igreja tem que reescrever a Bíblia, a Gênese tem que ser reescrita, ou pelo menos ela tem que ser explicada, porque já se sabe que não foi Deus que fez Adão do barro. Isso é uma metáfora, pelo amor de Deus. E que Adão é esse? Né? E muito menos fez a mulher da costela de Adão, por favor. Então, tem que ser reescrito. Tem que mostrar os engenheiros siderais a serviço do Cristo, né? Trabalhando incessantemente para poder construir um corpo a partir de elementos da terra. Talvez aí esse seria o barro. Carbono. Carbono, nitrogênio e etc. e tal. Né? Então, tem que ser reescrito. E aí, não acredita, né, no que eu conto sobre o Cristo? Vocês criaram uma imagem do Cristo que corresponde mais aos interesses de vocês do que a verdade. Quando eu falo para vocês que vocês têm uma ideia errônea de uma entidade que vocês dizem que é da luz, que é de luz, quando eu digo que vocês têm uma ideia errônea, fica parecendo que eu sou o tio malvado, né? Porque vocês, todas as vezes que vocês vão num centro espírita, que vocês vão conversar com o mentor, vocês esperam, em primeiro lugar, que ele passe a mão nas suas cabeças. Em segundo lugar, que ele diga a vocês o que vocês querem ouvir. E em terceiro lugar, que ele prometa ou se comprometa com vocês que vai fazer o que vocês querem. É isso. Aí, quando fala para vocês de um ser que já está na 23ª dimensão, quando, na verdade, vocês falam em 13ª, está errada. Miguel, né? Arcanjo, que é uma das manifestações crísticas, vocês dizem que ele está na 13ª. Não está, ele está na 23ª. E aí, quando aparece para vocês uma dessas entidades, primeiro, vocês acham um absurdo que uma entidade de luz da 23ª, daí para fora, possa se manifestar na Terra num canal imperfeito, cheio de defeitos, e falar com vocês. Vocês acham que isso é inviável?
Como que Maria pode falar com vocês? Quantas vezes Maria se manifestou às terças-feiras e foi dada como uma mistificação? Se vocês acham que eu não estou presente, vocês não têm ideia do tamanho da minha consciência, porque se o Cristo me colocou aqui, é porque ele tem confiança no que eu faço. E para eu fazer o que eu preciso fazer, vocês estão dentro da minha consciência. E nós todos estamos dentro da consciência do Cristo. Preste atenção, eu sei o que vocês pensam. É só eu passear por vocês. E Maria foi assim. As últimas vezes que ela manifestou, ela não deu nome. Maria, Maindra. E ela está aqui para ajudar? Com a roupa simples, rota, que é assim que ela anda? Entre os humildes, entre aqueles que buscam ela com o coração? Mas os doutores da lei, não. Vai contar na igreja, vai contar na igreja católica, no Vaticano, que Maria se comunica, né? Aí, quanto mais falar de Jesus para vocês, né? Porque é impossível. Tudo que diz respeito a Jesus, entre aspas, é sagrado e não se mexe. O Cristo é sagrado, ele é sacro. E ele está aqui. Ele está aqui. Ouvindo tudo que eu estou falando, ouvindo tudo que vocês estão pensando, ele está aqui. Então, no nosso último encontro, eu falei de duas versões sobre o corpo de Cristo. Tudo isso para chegar onde eu quero chegar, sem causar tantos danos psicológicos, né? Uma versão é de que ele tinha um corpo físico, é a versão de Kardec. Outra versão é de que o corpo dele era fluídico, agênere. Então, se você pegasse nele, é como se você pegasse numa fumaça. Nem é materializado, hein? Porque tem pessoas que confundem esse corpo agênere com o corpo materializado. Não, o corpo materializado você toca. Se você for numa sessão de materialização, você toca. Tanto que eles te dão presentes materializados, uma flor, um mimo qualquer, e você toca. Aqui não. Segundo, né, Rustang, o corpo dele era fluídico, era uma fumaça, que tinha toda a aparência, mas era um corpo, você passava a mão assim, ó. Ué, então, para que ele seria crucificado? Por que sairia sangue dele? Então, era um teatro que ele fazia com todos aqueles que acreditavam nele, né? E aí, não vou entrar não vou aprofundar nisso aqui, porque vocês têm aí todos os livros e todos os centros espíritas para... os doutores da lei são, né, aptos nesse assunto. Os que forem os doutores da lei de Kardec vão defender Kardec, os que forem doutores da lei de Rustang vão defender Rustang. E vocês? Espero que vocês aceitem a verdade. Por quê? Porque Jesus, ele não foge às leis físicas da Terra. Tá bom? Ele não foge. Então, desde o seu nascimento até a sua morte, tudo que ele faz, tudo, na sua linguagem, nas suas atitudes, nas circunstâncias em que ele nasceu, viveu e morreu. Estou falando de Jesus, de Oxua. Tudo na sua vida revela caracteres inequívocos de corporidade física. Ponto final. E estou me valendo de uma afirmação da codificação. E precisava ser acrescentada, porque aí Kardec conclui da seguinte maneira: depois da sua morte, ao contrário, tudo nele revela o ser fluídico, né? Acontece que eu tenho revelações para fazer para vocês nesse aspecto.
né? Então, para que isso fique claro, Jesus teve, como todo homem, um corpo carnal e um corpo fluídico, o que é atestado pelos fenômenos materiais e pelos fenômenos psíquicos. Ótimo. Então, vamos lá. Jesus, até os 30 anos, ele teve um corpo físico e, sim, ele tem um corpo fluídico, como todos vocês têm. Mas o dele, de Jesus, é um corpo fluídico muito mais etéreo. Perfeito. Jesus. E o Cristo? A consciência crística manifesta-se em Jesus, que tinha um corpo físico. Tinha um corpo físico. E depois sai de Jesus. Jesus para cá e o Cristo para lá, que é um corpo totalmente fluídico, né? Bom, nós vamos ver isso aqui com mais detalhes, tá? Para que a gente entenda isso, porque eu mostrei aqui para vocês Jesus crucificado, né? Essa figura do lado esquerdo do meu canal ilustra um corpo fluídico, a figura do lado direito ilustra um corpo físico, né? Então, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse quesito para vocês, não agora, não nesse momento, mas no capítulo que foi inerente ao corpo de Jesus, para vocês entenderem bem como que é a transição de um para o outro. E aí vem a quarta revelação. E nesta quarta revelação, né, ele tem um corpo físico? Sim. Ele tem um corpo fluídico? Sim. E ele tem uma acoplagem de consciência. Não é compartilhamento de consciência, que é o que eu estou fazendo com o meu canal. O tempo todo, durante o dia, durante a noite, o tempo todo. Não é compartilhamento, é acoplagem. Acoplagem significa o seguinte: qualquer entidade que não tiver no corpo físico, qualquer não, só entidades superiores. Qualquer entidade superior, ela pode se valer de um corpo físico para estar entre os vivos, como viva. Só que isso não é simples. Nós já fizemos um estudo uma vez e vamos voltar a fazer outro, né? Não é simples, porque é um projeto. No caso do Cristo, foi um projeto de 2000 anos da Terra. 1000 anos só para preparar o corpo, né? Porque, embora fosse Jesus que fosse ocupar o corpo, que é um ser iluminado, mas esse corpo ele tinha que ter características especiais para suportar a frequência crística, porque senão ele implodiria, ele se desintegraria totalmente devido à frequência. É tão simples exemplificar isso. Eleusa, minha amiga, você tem taças de cristal em sua casa? Então, você coloque a Quinta Sinfonia de Beethoven em dó maior, em, em alta, em alta resolução, em alto volume, né, puro, e veja o que vai acontecer com a sua taça de cristal. Ela quebra. Todas. Né? Você está entendendo o que acontece com o corpo, com a presença do Cristo? Uhum. Então, ele tinha que se preparado, né? Com novos ingredientes para suportar o máximo que pudesse. E nesse projeto de 2000 anos, lá do conselho, da reunião do conselho no Sol, como eu disse para vocês, ficou determinado que ele permaneceria na Terra por 3 anos. E só. E acabou. Né? Então, agora, vocês têm essas 3 revelações de que, né, ele tinha um corpo físico, um corpo fluídico e acoplagem de consciências, que nós vamos aprofundar.
Nós vamos aprofundar. É que eu estou com muita pressa para chegar nos pontos, né, nevrálgicos, vamos dizer assim, porque isso aqui é a introdução de um capítulo, né? Então, eu estou me apressando, porque depois eu vou destrinchando. Bom, então agora nós vamos entrar um pouquinho na infância de Ioshua, de Jesus. Não é a infância do Cristo. Cristo não precisa passar pela infância. Concordam, senhores? Né? Concorda? Não precisa. Ele teve infância quando ele estava evoluindo, quando ele era ainda um espírito mediano. Ele é o Cristo dos Cristos. O Cristo dos Cristos. Eu estou exagerando falar isso? Não. Pergunte aos arcanjos, aos anjos, aos mestres ascensos. Né? Então, a infância de Yoshua é uma incógnita. Vamos lá, quando já era Cristo, né? Quando ele era Cristo, que ele vai se reunir com Levi, Mateus, que ele recebe o nome de Mateus, na casa dele, com os seus discípulos, quando ele está chegando de uma viagem. E a mãe sabe que ele chega na cidade e vai encontrar-se com ele, com os outros filhos dela, com os seus outros filhos, né? E aí ela se faz anunciar, porque a casa está tão cheia que tinha gente por todas as partes. Então ela chega no portão e ela manda avisar o filho que ela estava lá, ela e os irmãos, que estavam com saudade, que queria vê-lo, né? E aí ele faz essa pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Parece dura essa pergunta, né? A doutrina espírita se vale disso aqui para explicar que a complementação do que ele disse a seguir, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é minha mãe e este é meu irmão, né? Bom, vamos entender, então, o que acontece nesse quesito assim. Considerando que estas palavras foram ditas pelo Cristo e não por Yoshua, porque Yoshua já tinha saído, estava ali o Cristo. Considerando que essas palavras foram ditas pelo Cristo e não por Yoshua, nós devemos considerar que Maria não era sua mãe. Concordam? Maria não é mãe. Não era. Maria, essa grande colaboradora, né, do Cristo, essa entidade majestosa, porque quando fala assim, Nossa Senhora da Glória, realmente ela é gloriosa, né? Quando se fala de Maria, que é uma entidade crística, tá bom para vocês? É uma entidade. Tá vendo a colaboração dos Cristos? Ah, não, mas o meu Cristo é maior que os outros Cristos. Meu Cristo é Cristo. Os outros são cristinhos, né? Maria, que é essa consciência crística também, a grande colaboradora do Cristo, né? Em verdade, ela era a mãe de Yoshua. Ela gerou Yoshua, né? Quando ela esteve aqui na Terra. Ela fez o corpo de Yoshua, ela amamentou Yoshua, ela banhou Yoshua, ela ensinou ele a falar, ensinou ele a andar, ela o educou. Ela era a mãe amorosa de Yoshua. Yoshua era o seu menino, era o seu primogênito. E, poxa, chega a Eleusa não vê a filha dela há 2 meses, sabe que ela chega na cidade, está morrendo de saudade, pega a outra filha dela, vamos lá encontrar com a sua irmã. Ela está na casa de uma amiga, chega lá e fala assim, ó, avisa para minha filha que a mãe dela está aqui. E a filha diz isso. Quem é minha mãe? Dói, não dói? E na sequência, o que ele diz? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, minha mãe e meu irmão. Por quê? Olha a lei da reencarnação.
Quem foi sua mãe? Quem é sua mãe? Quem é seu irmão? Você sabe? Você sabe quem foi nessa vida. Concordam comigo, senhores? Quem é sua mãe? Né? Então, todo aquele, independente de quem seja, do nome que tenha, todo aquele que fizer a vontade do Pai, independente da forma, independente do mundo, é mãe e é irmão. Né? E aí? Olha essa frase aqui de Mateus, a igreja passou batido. Olha aqui. José, marido de Maria. Aqui vocês sabem disso, né? José, o marido de Maria, não a conheceu. Querem que eu explique se conheceu? Acho que não, né? Não precisa, né? José não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito. Até que. Então vamos lá, vamos entender isso. Cai o mito da eterna Virgem. Até porque, aliás, isso não faz diferença nenhuma no plano superior, tá? Lei da Terra, lei física. Até porque, por que cai o mito? Até porque, na tradução original do hebraico para o grego, ali não está escrito virgem, está escrito jovem. Jovem. Muda tudo, não muda? Muda tudo. Então, cai o mito da virgem, né? Este até que deu à luz o seu primogênito, significa que José teve conjunção carnal com ela depois, que a conheceu depois. Onde está o pecado aí? E por que ele não a conheceu antes, até que ela desse a sua luz? Porque ela estava num estado de graça. Como toda grávida está no estado de graça, mas o estado de graça de Maria era muito maior, porque ela estava gerando um corpo especial. Nós vamos falar sobre isso. Bom, se José não conheceu Maria até que ela desse à luz, quem conheceu Maria para ela engravidar? Tem um capítulo que nós vamos falar sobre isso, né? Ninguém conheceu Maria. Aqui na Terra existe alguma coisa parecida como implantação de embriões? Alguma coisa assim? Será que existe? Né? É difícil entender isso? Não, né? Então tá. Então nós vamos discutir isso mais para frente. Bom, o próprio Evangelho, ele fala nos demais filhos que Maria teve com José. Tiago, José, Simão, Judas e duas outras irmãs. Uma das quais se casa com nada mais, nada menos que José de Arimateia. Ele era viúvo, ele se tornou viúvo e ele se casa com uma das irmãs de Jesus, que se chamava Leia. Isso não está na Bíblia, tá? Então vamos lá. Olha o que Mateus fala. Não é este o filho do carpinteiro? Quando ele chega na cidade, né? Os fariseus ali do Sinédrio se reúnem, né? E perguntam: aquele lá não é o filho do carpinteiro? Né? Ele, não, a mãe dele não é a Maria? Não é a Maria que é a mãe dele? Os irmãos dele não são Tiago, José, Simão, Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? Então, por aqui você tem noção que Jesus tem 6 irmãos,
que nasceram de Maria. Aí vem aquela lorota que José era viúvo e tinha esses filhos. Não! Jesus é o primogênito. Se José tivesse outros filhos, a lei mosaica jamais permitiria que Yoshua fosse chamado de primogênito. Tá certo? Jamais, né? Não permitiria. Então, que irmãos são esses? Né? Que irmãos são esses? Vocês sabem que alguns dos irmãos de Jesus seguiram ele. Maria teve uma confusão entre o filho e o Cristo. Todos sabem disso. Ela não compreendia, ela achava que o filho dela, né, era o próprio Cristo. Porque ela estava também dentro do véu do esquecimento, embora tivesse uma mente consciente, né? Mas depois que ela reconhece, né, a diferença entre ambos, ela se torna seguidora dele. Ela se torna seguidora do filho. E junto com ela, alguns dos seus filhos, como, por exemplo, né, Tiago o Grande, aquele que foge, né, que vai para os lados. Ele, aliás, é interessante, porque ele que leva Yoshua, né, após a crucificação, e depois ele termina. Vocês já ouviram falar do caminho de Santiago de Compostela, né? E ele termina os seus dias ali, naquelas paragens, né? Mas também vocês têm outros irmãos de Jesus que o seguem também, inclusive Maria, uma de suas irmãs. E Leia, que aonde estava José de Arimateia, estava Leia. E José de Arimateia, desde que ele conheceu Jesus, ele nunca se afastou dele, né? E eu acho, na minha opinião, e eu estou falando de achismo, porque diz respeito somente ao coração de José de Arimateia, à sua consciência, e ninguém tem o direito de inquirir a esse respeito. Se ele não amasse o suficiente Leia para tomá-la em casamento, né? Porque Leia foi uma ponte definitiva entre ele e Jesus. Uma ponte para servir de apoio, né? Se ele não amava, passou a amar. Se ele não amava como se pretende que se ame, né? Da forma como se pretende, ele passou a amar, né? E José de Arimateia foi um daqueles espíritos escolhidos lá no sol para servir de apoio para ele. Veio esquecido, no véu do esquecimento, sob as leis da terra, né? Então, isso tudo para vocês entenderem que as leis são feitas para serem cumpridas. Quem não cumpre lei é só o homem da terra. No espaço, as leis são levadas a termo, né? E Maria dá à luz a um corpo de um menino, né? Que ela chamou de Yoshua, de Emanuel, como foi orientado pelo arcanjo Gabriel, né? Até aqui está doendo muito, gente? Tudo muito tranquilo. Né? Tranquilo para você, né, senhor Euler? Olha o que Lucas fala. O menino Jesus crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus sobre ele. E se ele não era o Cristo, por que a graça de Deus estaria sobre ele? Ora, gente, a graça de Deus está sobre todos. Sobre todos, né? E esse quadro é muito bonito, né? Esse quadro, essa imagem que deu bastante trabalho para o meu canal encontrar do jeito que eu oriento ela, que eu quero alguma coisa, né? E é uma imagem muito bonita, um quadro muito bonito, porque mostra José trabalhando, né, acompanhado de uma ajudante, né, de uma pessoa ali que supõe-se ser a Santa Ana, a mãe de Maria, né, porque é outro
outro engano de falar, não, morreu, ela era órfã, tadinha, abandonada. Calma, gente, vamos entender. Não estou falando que seja Santa Ana, mas só para vocês irem desamarrando esses nós. E ali mostra Jesus brincando com outra criança, né? Então, veja bem, os evangelhos, eles não falam quase que nada sobre a infância de Yoshua. E eles falam o seguinte, isso não é relevante, isso não tem importância, deixa isso para lá. Agora, eles estão traduzindo o Evangelho de Tomé, que é um dos evangelhos que foi encontrados, né, em Qumran, e aí está sendo revelada coisas que a igreja está arrepiada. Do menino Yoshua, que não é tão santo como se esperava, né? Porque ele tinha poderes telepatas, né? Que sobressaíam uma mediunidade, como vocês chamam, num estágio bem elevado, né? Então, a sua vontade se manifestava imediatamente. Então, Tomé nos dá conta da questão do passarinho, que ele ressuscitou, do amiguinho, que ele jogou um raio e morreu porque contrariou ele, e várias coisas assim que não são muito sacras, né? Não são muito santas. Então, melhor não entrar na Bíblia, né? E não falam nada, dizem que não é relevante, mas deixam algumas pistas, né? Das quais as religiões criam mil interpretações, né? Elas destrincham essas pistas, né? Então, os evangelhos de João e de Marcos mostram Jesus como se ele tivesse aparecido do nada. Jesus já aparece no evangelho dele adulto, como se não tivesse existido nada antes. Ele só fala do Cristo. Tá certo? Evangelho de João e Evangelho de Marcos. Ele só narra o Cristo, tá? E ele já está adulto e não tem nenhuma referência a respeito da sua infância. Mateus e Lucas, né? Eles até falam alguma coisa, alguma história sobre a gravidez de Maria, né? Como que ela concebeu, a infância do Cristo, mas deixam um hiato de tempo muito grande, porque eles pulam da apresentação de Cristo, né, da circuncisão do Cristo no Sinédrio, eles saltam para quando ele tinha 12 anos, que é quando ele discute com os senhores ali, né, os doutores da lei, no templo onde ele vai com a sua família. Né? Então, eles mostram Jesus quando ele nasceu e depois pulam para esse episódio, quando ele está no templo de Jerusalém, né? E pronto, e não se fala mais nada. Não tem nos seus evangelhos, eu estou falando de Mateus e de Lucas agora, né? Não tem nos seus evangelhos nenhuma referência à sua meninice, à sua juventude, ou mesmo da sua juventude até a sua madureza, ali quando ele completa 30 anos. Não tem, né? Mas nos evangelhos apócrifos, né, que estão sendo aí restaurados e traduzidos, né, nós temos narrativas entusiásticas de um menino Jesus estourado, alguma semelhança com espírito de luz? Não, né, porque espírito de luz não é estourado, né? Um menino estourado, porque por qualquer motivo que o irritasse, né, ele lança pragas e elas acontecem. Ele lança decretos e eles se efetivam. Essa história do garoto que morreu com um raio, fulminado por um raio que ele lançou sobre o menino, aí os pais do menino vão atrás dos pais de Oxua reclamar com eles. Seu filho matou o meu filho. Como assim que matou? Matou, aconteceu. Todos viram a hora que ele matou o meu filho.
Aí Maria fala para ele, fala, meu filho, você não pode fazer isso. Como as mães falam para os filhos quando eles fazem uma traquinagem, né? Meu filho, isso é errado. Você não pode fazer isso. Vamos lá para você consertar isso. Então, o milagre, entre aspas, de Caná, as bodas de Caná, não é um milagre de Jesus, é o primeiro milagre do Cristo, porque Yoshua fazia várias coisas. Então vamos lá consertar. Maria vai com José na casa dos pais do menino, o menino já morto, estirado na mesa. Vai lá, chama ele de volta. Aí Jesus vai, coloca a mãozinha na testa dele, fala: acorda, com aquela maior má vontade. Acorda! Minha mãe está mandando você acordar. Acorda aí. E o menino acorda e levanta e se tornam amigos. E esse garoto, inclusive, se torna discípulo dele no futuro. Então, são coisas que a Bíblia não conta, mas que são reais. E que agora vai vir tudo à tona com esses evangelhos de Madalena, de Tomé, o evangelho de Maria. Porque Maria deixou o tempo que ela teve com João, porque João, evangelista, ele só foi escrever os evangelhos dele quando ele estava preso em Éfesos. Mas quando ele estava com Maria, morando lá com Maria, Maria escreveu o evangelho dela. E por que esse evangelho não aparece? Da mãe de Jesus, a principal personagem. Por que não aparece? Né? Não é só porque é mulher, é por causa das revelações. Né? Então, a verdade é que Yoshua, ele permanece, escutem isso, gente, Yoshua permanece sob a guarda da família somente na primeira e na segunda infância, até mais ou menos os seus 12 anos. Ele permanece na guarda da família somente na primeira e segunda infância. Nesse período, ele foi educado, protegido, amado como qualquer outra criança. Maria era mega, hiper, ultra, super protetora. E José ensina a ele, nesse período, uma profissão, um ofício, como todo pai de família ensina ao seu primogênito. O faraó ensina ao príncipe as artes, as ciências, e tudo aquilo que um príncipe precisa aprender para se tornar faraó um dia. Um carpinteiro ou um construtor, como era o caso de José, ensina ao seu filho o seu ofício. Mas a grande pergunta que não quer calar, e o que foi feito desse menino Yoshua, né, depois dos seus 12 anos? O que aconteceu? Então, vamos lá. Então, agora nós vamos entrar, né, em um personagem muito significativo, que é José de Arimateia, né? O grande amigo e o grande colaborador de Jesus. Então, vamos lá. Quem é José de Arimateia? Hoje eu vou dar um insight, porque não vai dar tempo de concluir essa parte. José de Arimateia, ele era um dos, como que eu vou falar, os sacerdotes do grande sinédrio de Jerusalém. Ele era um dos principais sacerdotes, né? Ele estava ali junto com Simão, junto com o Simeão, aliás, desculpa, Simeão, e junto com vários outros, ele estava ali. E ele estava no momento em que Maria leva a criança com 3 dias de idade, ela leva para ser apresentada. Naquele tempo não tinha ainda o batismo. O batismo foi inaugurado com João Batista, né? Reencarnação de Elias. Então, foi levado o menino com José e Maria ao templo para ser apresentado. Era assim que se fazia. Simeão toma o menino nos braços e imediatamente, ele era um médium muito bom, ele sente que aquele menino era um menino
muito especial. E ele faz profecias a respeito do menino, inclusive se dirigindo a Maria, porque ele fala: "E tu, mulher", depois que ele fala a profecia sobre Yoshua, ele vira para Maria e diz: "E tu, mulher, terás uma espada perpassada em teu coração." Ele faz essa profecia. E José de Arimateia, que estava ali ao lado, né, de Simeão, porque Simeão é que apresentou a Deus, né, a criança, ele estava ali, e ele, da mesma forma que Simeão, ele também era um médium. Só que a mediunidade dele não era essa mediunidade de presciência, como era de Simeão, né? José de Arimateia, para começar, Maria de Magdala, José de Arimateia. Ele se chama José de Arimateia porque ele é da cidade de Arimateia. O nome dele é José. E ele é da cidade de Arimateia. Maria de Magdala se chama Maria de Magdala porque ela é Maria da cidade de Magdala. E por que isso? Veja bem, naquela época, quando uma criança nascia, ela tinha que levar o nome dela e, junto com o nome dela, ela tinha que levar o nome do seu pai. Então, Yoshua, né? Yoshua ben Yosef. Jesus de José. Esse era o nome oficial de Jesus. Yoshua ben Yosef. E José, que era o pai de Jesus? Como que era o nome de José? Yosef ben Jacó. Esse era o nome. E por que Maria de Nazaré? E por que Maria de Magdala? E por que José de Arimateia? Quando uma pessoa mudava para outra cidade, e nós estudamos isso em Abraão, para ele poder exercer uma nova religião naquela época, nós estudamos isso. Quando uma pessoa mudava de cidade e ia para outra cidade, ela adotava o nome da sua cidade de origem. Maria nem era de Nazaré, ela era de uma cidadezinha que ficava a 6 quilômetros de Nazaré, uma vila que ficava a 6 quilômetros de Nazaré. Inclusive, de Nazaré se via as fogueiras, né, que eram acesas nessa vila. Mas quando ela vai para Jerusalém, quando ela se muda para Jerusalém, porque ela morou em Jerusalém por um tempo, lá, para ela ser identificada, ela era chamada de Maria de Nazaré. Da mesma maneira que Jesus. Ele perde o nome Yosef e passa a ser chamado de Nazareno. Yoshua Nazareno. Jesus de Nazaré. Né? Da mesma forma, Arimateia, José de Arimateia, ele não era de Nazaré. Ele não era de Nazaré. Ele vai morar ali nas imediações para acompanhar Jesus. Então, ele passou a ser chamado José de Arimateia. Ele morava em Jerusalém. Né? Agora, veja bem. Aliás, ele morava em Jerusalém e era sacerdote em Jerusalém. Morava em Arimateia e era sacerdote em Jerusalém. Agora, veja bem. Ele teve um vislumbre mediúnico, consciencial, a consciência dele expandiu a tal ponto que imediatamente ele reconhece naquela criança o, o, o grande avatar. Senhoras, senhores, José de Arimateia era o quarto rei que visitou o menino. Só que ele não foi lá em Belém, como foram os outros três. Lembra que a história, um ficou para trás? Vocês lembram disso? Ele estava em comunicação com os outros três reis orientais, que eram magos. Eles eram magos. Fala rei, mas eles eram magos. Magos muito ricos.
Arimateia era o quê? Um mago. E era muito rico. E ele veio no véu do esquecimento e tal, se tornou sacerdote no templo, mas quando Yoshua é erguido por Simeão, imediatamente ele tem aquela expansão de consciência e ele identifica naquela criança o grande avatar. Ele não lembra da reunião que ele teve no sol, ele não lembra, mas ele sabe que aquela criança é especial. E daquele momento em diante, ele deixa o templo, ele abandona o templo, ele vai morar nas proximidades de Jesus e ele vai ser um grande patrocinador de Jesus e de sua família. Tanto que o José, ele morre com... Jesus tinha aproximadamente quase 13 anos. Já estava próximo de completar 13 anos, quando José morre. E a obrigação, o que a lei prescrevia, era que a esposa do falecido fosse entregue, né, ao irmão mais velho do falecido, para que ele pudesse desposá-la, para que ela não passasse necessidade. E Maria não se casou com Cleófas. Ela não se casou com Cleófas, né? Eles eram super amigos, cunhados e tudo mais, mas ela não se casa. Tanto que a esposa de Cleófas, a outra Maria, era uma das que estava com ela lá, na crucificação. E aí, como que Maria sobrevive? Porque José de Arimateia pede a Maria a sua tutoria. Antes de fazer isso, o que que ele faz? Ele casa com Leia. Leia era uma menina. Leia era uma menina. Mas ele garante, né? Ele garante a parentela num acordo entre cavalheiros com o pai de Leia. Leia tinha 8 anos. Ele faz o contrato de casamento. Esse contrato de casamento era feito no Sinédrio, mas não leva a menina. Ele vai levar a menina quando ela tem 14 para 15 anos. Ela já era esposa dele. Isso é muito comum no Oriente, os contratos de casamento. Por que José de Arimateia faz isso? Ele já tinha enviuvado. E por que ele faz isso? Para ele se tornar parente de Jesus. O Evangelho fala que ele era apenas um amigo de Jesus. E ele era amigo de Jesus. Mas ele também era cunhado de Jesus. Tá bom para vocês? E ele era muito rico. E ele pede, então, quando José morre, e aí fica aquele desespero de Maria, que ela não queria desposar ninguém, ele fala: não se preocupe, eu sou o seu genro. Entenderam por que que ele pôde sustentar Maria? Vocês entenderam por quê? Porque ele não podia. Um homem do mundo dando dinheiro, não pode. Ela seria considerada adúltera. Então, ele era parente. Ele falou assim: eu assumo o sustento da família. Pronto, acabou. Ninguém podia contestar. Ele era parente, ele era genro de Maria. E aí ele, prestem atenção. Leia tinha 8 anos. Maria estava viúva. E ele ia, no contrato constava que ele só teria Leia como esposa efetiva aos 14 anos. Então, ele tinha aí uns 8 anos. O que que ele faz? Ele pede a Maria a preceptoria, a tutoria do menino Yoshua e vai viajar com ele. Ele viaja com Jesus por 8 anos aproximadamente. E aí eu vou contar o resto no nosso próximo encontro. Mas essa é a verdade. Essa é a grande verdade. Então, hoje vocês conheceram José de Arimateia, né? Vou apresentá-lo mais profundamente.
A negociação dele com Pôncio Pilatos, gente, custou muito dinheiro. Não foi só conversinha, vão lá, ô Pôncio, deixa eu descer o corpo. Foi não, né? E Pilatos teve uma morte muito triste, né? Então, nos próximos capítulos, nós iremos abordar mais sobre José de Arimateia e esses 8 anos de viagem com Jesus. E depois, o que aconteceu? José de Arimateia volta para Jerusalém, toma Leia, né, como sua real esposa, porque aí já o contrato, né, ele tem que ir no Sinédrio, endossar o contrato para poder recebê-la como esposa, né? E nesse tempo todo patrocinando a família. Por isso que eu falo para vocês, gente, que Jesus não foi pobre. Não foi. Primeiro que José e Cleófas eram os únicos filhos de Jacó e eles herdaram uma grande fortuna, porque Jacó era um comerciante riquíssimo. Né? Então, José, ele estava sendo preparado para ser sacerdote do Sinédrio. Só ia para o Sinédrio quem tinha muito dinheiro. Então, a igreja quis que vocês acreditassem que ser pobre é que tem salvação para vocês se conformarem com a pobreza. O problema não está na riqueza, é o que se faz da riqueza, não é? O problema não está em ter dinheiro, é o que se faz do dinheiro. O problema não é a bebida alcoólica, é o que se faz da bebida alcoólica. Né? Então, o problema não está nas leis naturais, está na interpretação que o homem tem delas.